Olá, eu sou o Vinícius Moreira, pediatra, professor de pediatria e integrante do AFIA Ped Papers. Nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre algo que poucos farão durante a vida, que é preencher uma declaração de óbito. Espero que poucos pediatras precisem fazer isso. Mas há necessidade de fazê-lo, você deve saber fazer. Eu, particularmente, infelizmente, já preenchi muito atestado de óbito. Chegou um momento até que eu pensei que o CRM ia me convocar de tanto atestado de óbito que eu preenchia, visto que eu trabalhei muito tempo no Hospital do Câncer e as crianças se recuperavam, muitas delas, mas as que não se recuperavam, muitas vezes tinham os seus últimos dias no hospital e quando a gente estava de plantão, tinha que preencher o atestado de óbito. Então, infelizmente, preenchi muitas situações sempre muito tristes, mas do ponto de vista técnico, a gente, deixando a emoção de lado, a gente tem que saber preencher o atestado e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para a gente conversar sobre as recomendações no preenchimento do atestado de óbito. Vem comigo. Muito bem, pessoal. Eu preparei um roteiro para a gente conversar sobre o preenchimento do atestado de óbito, as suas nuances, os seus detalhes, tá? Vou botar aqui a AFIA, deixa eu ver, para vocês verem bem, ó, a copinha da AFIA. E vamos nessa. Uma pergunta. Você sabe preencher o atestado de óbito, sim ou não? Confessa aqui para mim. Você sabe os detalhes do atestado de óbito? Pois é sobre isso que eu quero falar. Tá? Quais são os detalhes no preenchimento do atestado de óbito? Uma pergunta aparentemente simples. O médico pode cobrar pela emissão do atestado de óbito, da declaração de óbito? Sim ou não? Sem pensar, eu acho que você já deve ter imaginado que é um documento, mas que não tem cobrança. O médico não pode cobrar pela declaração de óbito, mas tem um detalhe nessa história. O médico pode sim cobrar, se ele não é o médico que vem acompanhando esse paciente no dia a dia, ele pode cobrar pela avaliação e constatação do óbito do paciente. Pode cobrar pelo ato de examinar o paciente e constatar o óbito. Mas pelo documento em si, a declaração de óbito, ele não pode fazer cobrança. Tá? Regra básica para preencher a declaração de óbito. Na morte natural ou por causas externas. Vamos separá-las, né? Lembrar que o atestado de óbito deve ser sempre dado, seja morte de causas naturais, de doença, ou por causas externas, não naturais, por exemplo, um acidente, um homicídio, um suicídio, ou morte onde você não consegue identificar bem a causa, há uma suspeita de violência. O detalhe é que essas mortes de causas externas devem ter a declaração de óbito, preferencialmente, não obrigatoriamente, mas preferencialmente preenchidas pelo Instituto Médico Legal, pelo perito do Instituto Médico Legal. Mas, de qualquer forma, se a pergunta for a seguinte, tem que fazer atestado de óbito em morte natural e de causa externa? Sim, ambas precisam de atestado de óbito. Só que quem vai fazer o atestado é que vai variar um pouco. E como é que eu preencho, né? Assim, o básico do preenchimento. A gente tem as linhas, onde eu tenho na primeira linha, tá? A causa terminal ou imediata. Por exemplo, um edema agudo de pulmão. E aí, no próprio atestado, você, estando com o atestado na mão, vai ver que está escrito como, vou aumentar aqui, devido ou como consequência de. Então, por exemplo, um edema agudo de pulmão, na linha A. Na linha B, como consequência de uma insuficiência cardíaca. Como consequência de uma hipertensão arterial. Aí, quando eu falei da hipertensão arterial, eu falei da doença de base. Então, a doença de base vai ser a última linha a ser preenchida. Então, duas formas de preencher. Eu prefiro começar com
o evento final, um edema agudo de pulmão decorrente de uma cardiomiopatia hipertensiva, decorrente de hipertensão arterial, caminhando até chegar na doença de base. Tem gente, e até o próprio manual do CFM, do Código da Declaração de Óbito, melhor dizendo, do Ministério da Saúde, o próprio manual, ele diz que você deve começar com a causa da doença de base e ir de baixo para cima até chegar no evento final. Tanto faz. Eu prefiro começar com o evento final, como dei exemplo, edema agudo de pulmão, como consequência de insuficiência cardíaca, como consequência de hipertensão arterial. O importante é que a causa de base vem por último. E outro detalhe é que, na parte 2, isso é parte 1, desse espaço do atestado. Essa é a parte 1. Na parte 2, outras doenças relevantes, mas que não tenham relação direta com a morte daquele paciente, com aquele encadeamento. Por exemplo, esse paciente que eu descrevi, ele também tinha um câncer de próstata, diagnosticado recentemente. Entra na parte 2. Uma doença importante, porém não tem uma relação direta com a morte. Ao lado do que você preencheu ali, tanto na parte 1 como na parte 2, indicando os eventos até a doença de base e também a doença em paralelo na parte 2, ao lado há um CID. Mas quem vai preencher o CID são outras pessoas. No seu preenchimento do atestado de óbito, não há necessidade de você procurar o CID. E como é que ficaria o preenchimento do atestado por causas externas? Lembrar que o médico legista é quem vai preencher, né? O médico do Instituto Médico Legal. E aí ele bota na linha A causa terminal, a natureza da lesão, como por exemplo, um paciente que sofreu uma queda de andaime, um trabalhador caiu do andaime de 5 andares, sofreu um TCE e faleceu. O último evento foi um edema cerebral, decorrente de, como consequência de, um traumatismo crânioencefálico, um TCE. Como consequência de, aí, por último, ao invés de uma causa de base de doença, eu tenho um acidente a ser descrito. No caso, queda de andaime. Então é assim que vai ficar preenchido o atestado de óbito, a declaração de óbito. Edema cerebral decorrente como consequência de, isso está escrito, como consequência de, te ajuda a lembrar, como consequência de traumatismo crânioencefálico, edema cerebral como consequência de traumatismo crânioencefálico, como consequência de queda de andaime. E outro detalhe é que não importa o tempo decorrido entre o acidente e a morte. Ainda assim, será pelo IML, ainda assim terá como a última causa, a causa de base, a descrição do acidente. Por exemplo, houve essa queda de andaime, só que o paciente ficou internado durante 15 dias e acabou por vir a falecer. Fez uma infecção, uma sepse, etc. Ele morreu de sepse, consequente a uma pneumonia que evoluiu para sepse, consequente a ventilação mecânica, consequente à queda do andaime. E é o IML que vai dar esse atestado. Então, quando tudo que iniciou o processo foi uma causa externa, a causa externa entra como, entre aspas, a doença de base na última linha. Esse é o que é o detalhe. Tá? E agora, a gente vai entrar em dúvidas que o próprio manual do Ministério da Saúde recebeu de muitos médicos e colocou isso como uma parte do próprio manual. Questões. Recém-nascido de extremo baixo peso. Caso: bebê de 22 semanas, 480 gramas, respira por alguns segundos e falece alguns segundos. Mas todo mundo viu ele respirando, o coração batia, ele respirava. Demorou segundos. É óbito fetal ou neonatal? Tudo bem se pesou menos de 500 gramas. Tinha menos do que 25 centímetros, menos de 20 semanas e faleceu dentro do útero, eu considero até um aborto. Acima disso, um óbito fetal em relação a peso, 500 gramas, estatura
25 centímetros, idade gestacional 20 semanas acima disso, já é óbito fetal. Tem declaração de óbito feita pelo obstetra. Mas se ao nascimento, ao sair para a vida extrauterina, o paciente respirou, o coração bateu, já não é mais óbito fetal. Então, nesse caso, foi um nascido vivo. Tá? Então, tem sinais de vida, tem que emitir a declaração de óbito, não sem antes emitir a declaração de nascido vivo. Então, não importa o peso, a idade gestacional, a estatura. Nasceu, respirou, coração bateu, já é nascido vivo. Teve vida extrauterina, não importa o tempo. Então, terá a declaração de óbito emitida pelo pediatra, mas para isso, para que todo o processo seja seguido e haja sepultamento, o hospital também tem que fazer a declaração de nascido vivo. É nascido vivo e declaração de óbito. Certo? Então, só reforçando, quando é óbito fetal com gestação com menos de 20 semanas, peso menor que 500 gramas, estatura menor que 25 centímetros, aí eu considero um aborto, nem tem declaração de óbito. Mas acima desses valores, morreu dentro do útero, óbito fetal. Tem declaração de óbito pelo obstetra. Nasceu e viveu alguns segundos que seja, óbito neonatal, declaração de óbito pelo pediatra e declaração de nascido vivo pelo hospital para completar o processo. Muito bem. Agora, um acidente. Um acidente de moto e morte após 48 horas. Então, a morte não foi imediata ao trauma. Há causa externa, descrita como acidente de moto, que vai entrar lá nas alíneas, né? Na última linha. Como causa de base, substituindo a doença de base, eu vou ter lá acidente de moto. Mas a dúvida é, quem preenche esse atestado? O paciente morreu 48 horas depois. Podia ter sido um mês depois. Se todo o processo que levou à morte teve relação com o acidente de moto, quem preenche o atestado é o Instituto Médico Legal. Tá? Porque a morte, todo o processo começou por uma causa externa. Mas eu estou falando de cidades que têm Instituto Médico Legal, tem o seu perito. É ele que vai dar prosseguimento à declaração de óbito. Mas se não existir IML no local que você reside, você é médico, não tem IML lá. Quem é que vai dar o atestado? Não tem perito. Nesse caso, o juiz ou força policial, né, ou alguém graduado policial, ou o juiz, então, vindo da parte jurídica, você, pediatra, pode ser nomeado, você ou qualquer outro médico, pode ser nomeado como perito ad hoc, ou seja, foi nomeado para aquela função naquele momento. E aí você tem que dar conta disso, tem que seguir a ordem judicial e funcionar como perito e dar a declaração de óbito, fazendo o teu melhor possível ali. Então, o perito faz o atestado, a declaração de óbito, quando existe IML na região, quando existe o perito. Senão, alguém que não seja perito será escalado para fazer esse atestado. Vamos lá. Outro ponto. Um erro clássico na declaração de óbito. Escrever parada cardiorrespiratória como uma causa. Como uma das linhas, né? Porque, em última instância, todo mundo vai ter uma parada cardiorrespiratória a definir o momento da morte. Então, quando morre, tem a parada cardiorrespiratória. Então, eu vou botar lá no preenchimento, parada cardiorrespiratória decorrente de pneumonia? Não. Eu posso até botar insuficiência respiratória decorrente de pneumonia, mas não parada cardiorrespiratória. É algo que você não deve colocar porque é totalmente inespecífico, tá? Não é uma causa básica, não é um modo de morrer, né? Aquele preenchimento da declaração de óbito tem uma sequência. Morreu de insuficiência respiratória, decorrente de pneumonia, decorrente de uma imunodeficiência, que seja. Ou pode terminar na pneumonia, mas tem que haver uma sequência. Parada cardiorrespiratória, parada cardíaca, não entram nessa sequência, certo?
Também colocar falência múltipla de órgãos também não é uma boa forma de preencher o atestado de óbito, totalmente subjetivo. Mas principalmente a parada cardiorrespiratória, parada cardíaca, você não deve fazê-lo. Agora, o que fazer se o óbito for sem assistência médica recente? Não há algum médico que vinha acompanhando. Aí eu tenho o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito da cidade, né? Esse SVO, ele vai partir para necrópsia de um paciente que tem uma causa de morte mal definida. Mas se não há serviço de verificação de óbito na cidade, o médico do Serviço Público de Saúde mais próximo pode preencher, né? E, em último caso, qualquer médico, se não há nenhuma alternativa no setor público. Tá? Mas eu queria destacar aqui, nessa fala, a existência do Serviço de Verificação de Óbito, que é quem pode dar o atestado quando nada se acompanha, não tem ninguém acompanhando aquele paciente como médico. E aí volto nessa pergunta da questão do IML, que deixa muita dúvida, né? O pessoal fala, poxa, mas eu não sou perito, eu vou ter que funcionar como perito. Médico convocado pelo juiz para preencher declaração de óbito pode se recusar, sim ou não? Nesse caso, né, a gente tem que fazer como deve ser feito, que é a recomendação do juiz ou o pedido do juiz, né, a sentença do juiz, se cumpre. Então eu não posso, como médico, recusar o preenchimento da declaração de óbito quando o juiz determina que eu o faça, né? Há uma causa de morte externa, não há IML na localidade e o juiz determina que eu seja um perito ad hoc, determinado para aquilo naquele momento, né? Depois eu deixo de ser perito. Essa nomeação tem caráter obrigatório, baseado inclusive no Código Penal brasileiro. A gente não tem como escapar nesse caso. Tá? Agora, essa pergunta que eu vou fazer, eu tenho certeza que você vai ter facilidade já de responder. A criança se afogou e faleceu. Afogamento. Quem emite o atestado, a declaração de óbito? Morte de causa externa. Mesmo que tenha se afogado há 1 hora atrás, foi levado ao pronto-socorro, você atendeu a criança, tentou a ressuscitação, não deu certo, não funcionou, era um quadro irreversível, morreu poucas horas depois do acidente. Você dá a declaração, você que atendeu o paciente na emergência? Não, porque foi um afogamento, foi uma causa externa, né? Então o pediatra que reanimou não deve preencher o atestado de óbito, e sim o perito ou Instituto Médico Legal. Tá? Outra situação, o médico que assiste o paciente no dia a dia está ausente. O substituto pode preencher a declaração de óbito? Vamos imaginar o seguinte, tem um médico da rotina daquele hospital que vê sempre aquele paciente e ele falece no plantão. Mas há um médico de plantão ali, daquele hospital, que não é da rotina, não é do dia a dia do paciente, mas ele é plantonista naquele hospital. Ele também pode emitir o atestado de óbito. Tá? Mas sempre tem que examinar o corpo, constatar o óbito, né, e olhar o prontuário, ver se todas as informações são corretas, seguras. Mais uma pergunta capciosa. O paciente perdeu um braço ou uma perna, foi amputado. Aquele membro amputado cirurgicamente por um tumor ou por um acidente, ele deve ser sepultado? Sepultado, sim. Devemos preencher um formulário próprio para declarar as circunstâncias do acidente, da amputação. Mas atestado de óbito para peça anatômica amputada, não. Então, pergunta, peça anatômica amputada precisa de declaração de óbito? Não. Tá? Mas, ao mesmo tempo, há necessidade de um relatório simples e a peça deve ser sepultada ou incinerada. Esse foi um resuminho da declaração de óbito, do preenchimento da declaração de óbito. Se tiver dúvidas, coloca lá na plataforma e a gente conversa. Tá bom? Pessoal, vamos encerrando aqui mais um videocast do AFAPED Papers. Estejam com a gente no dia a dia e a gente vai crescendo e aprendendo juntos. Até a próxima.